Fala pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu decidi fazer essa live aqui bem rapidinho no meu carro mesmo, para poder deixar salvo e deixar no feed, porque se eu fosse fazer stories ia ficar muitos stories, ia ficar muito picadinha. E eu não queria deixar passar a oportunidade de falar sobre isso. Quarta passada, a gente começou uma célula, um grupo de oração na casa da Dora, e a gente vai revezando as casas, cada semana vai ser na casa de um. E eu levei uma palavra sobre distrações para o pessoal que estava lá na célula. E eu acho que cabe muito essa palavra de distração para o nosso meio de hoje em dia, né? Uma geração muito ocupada. Nós somos a geração que temos mais informação, acesso às coisas, mais praticidade, tudo para ganhar tempo na nossa vida, mas ao mesmo tempo somos a geração com menos tempo, né? Que eu vejo. Tipo, no passado, minha avó não tinha, por exemplo, uma TV com controle remoto, né? Nem sei se era TV na época já. Enfim, vocês estão me entendendo. A gente tem carro, a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem WhatsApp, a gente tem tudo muito na palma da mão. Tudo para deixar a nossa vida mais prática, para a gente ganhar tempo. Mas em contrapartida, somos a geração com menos tempo que existe. É incrível como, apesar da gente ter muito recurso, a gente tem menos tempo. E então, eu achei legal essa passagem que eu trouxe. Falando sobre a distração, mas eu quero, antes de falar da passagem, né, sobre a mensagem em si, da distração, eu quero falar uma coisa que aconteceu nessa minha viagem que eu estava agora com o Daniel e com o Davi, lá em Cancún. A gente tirou uma mini férias de 4 dias, num all inclusive, e a gente acabava fazendo, 3 refeições por dia, porque acabava comendo bastante, né, nas 3 refeições. Eu não fazia muita refeição por dia, mas a cada refeição que a gente fazia dessas 3, a gente sentava na mesa, você fazia o nosso prato e a gente fazia uma oração. Aí a gente fechava o olho e cada um fazia uma oração numa refeição. Então, por exemplo, o Davi fazia no café da manhã, eu fazia no almoço, o Daniel fazia no jantar, e assim, né? A gente escolhia ali na hora quem ia fazer oração. E o que eu percebi em uma das vezes que a gente fez uma oração antes de almoçar? Eu lembro que foi numa refeição do almoço, foi ontem, antes de ontem isso. A gente fechou o olho, todo mundo fez oração, aí a gente falou amém junto. E na hora que eu olhei pro lado, tinha um rapaz, sei lá, dos seus 45, 50 anos, e ele tava olhando a gente fazer a oração, e ele abaixou a cabeça enquanto a gente orava. E na hora que a gente falou amém, eu abri o olho, eu vi ele levantando a cabeça, abrindo o olho também, e ele olhou na minha cara e ele fez assim uma cabeça como se ele estivesse agradecendo a oração que a gente fez. E eu falei pro Daniel, eu falei, é impressionante como as pessoas admiram algumas coisas, mas elas simplesmente não fazem aquilo que elas admiram. Não é nem por falta de vontade, mas é por distração. E a mesma coisa que eu vejo na parte espiritual, por exemplo, a parte da saúde, do fitness, né, do cuidar do corpo, do cuidar da saúde. Eu vejo que tem muitas pessoas que admiram o estilo de vida que eu levo, por exemplo. Mas se eu perguntar, você admira, mas você faz? A pessoa vai dizer, não. Aí eu falo, por quê? Ela vai me trazer respostas que você vai ver que não é por falta de vontade. Por caso contrário, você não admiraria aquilo, né? Normalmente a pessoa vai falar, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, meu trabalho não me permite, a minha rotina não me permite, minha vida social não me permite. E a mesma coisa com a vida espiritual. Você admira uma pessoa que realmente tem aquela disciplina com Deus, em orar, jejuar, ler a Bíblia. Você acha bonito. Eu passei muitos anos da minha vida assim, tá? Não pensem que eu sou uma pessoa, 100% disciplinada espiritualmente a vida toda. Não, eu vou dizer que depois de 37 anos da minha vida foi que eu encontrei a disciplina que eu deveria ter tido na minha vida espiritual. Até então eu não tinha. Eu comecei com essa disciplina espiritual em dezembro de 2023. Então não faz nem um ano que eu tenho a disciplina que eu tenho hoje, espiritualmente falando. Eu jejuo uma vez por semana, sem falta, eu e Daniel. A gente ora toda noite junto, eu e Daniel e Davi. A gente ora quando acorda, a gente lê a Bíblia todos os dias, eu leio a Bíblia todo dia para o Davi. A gente vai aos cultos, a gente dizima, a gente tem a nossa devocional, enfim. Essa disciplina que eu tenho hoje, eu só faço agora. Eu não fazia antes dos meus 36 anos passados. Mas eu admirava quem fazia. E aí, você me perguntar assim, então por que você não faz, Gabi? Justo eu, uma pessoa tão disciplinada no fitness, na dieta, nos treinos, por que eu não fazia aquilo? E a minha resposta sempre ia ser, não sei, às vezes passo o dia e eu não lembro, né? Não me distraio. E tudo se resume na distração. A mesma coisa é pro cuidado do corpo, cuidado da saúde.
A gente às vezes admira a pessoa que cuida do corpo, cuida da saúde, mas a gente não faz por conta de distrações. Ah, não, mas é porque eu tenho muito evento, eu não consigo parar de beber nos finais de semana. Ah, mas é porque minha vida social não me permite ficar comendo certo. Meu trabalho não me permite, eu não tenho tempo. A rotina da minha casa não colabora. Ah, meu marido não faz dieta junto comigo. Então você vê que as desculpas, tanto para você ter disciplina espiritual como ter disciplina no cuidado do corpo, são as mesmas sempre. E assim, eu nem queria usar o termo desculpa, porque às vezes a pessoa que está dando essa desculpa não está percebendo. Eu mesma, por muitos anos na minha vida espiritual, não percebia que eu estava dando uma desculpa. E na verdade era uma desculpa, entende? Eu admirava quem fazia, mas simplesmente não fazia. Por quê? Por causa das distrações. Quais são as distrações que a gente encontra hoje no mundo? E eu vou dizer a minha, né? Assim, a minha maior distração, que eu acredito ter sido ao longo dos meus anos de vida, que me impediram de ter uma disciplina espiritual, foi o trabalho. Às vezes a gente não encara o trabalho como uma distração, mas quando a gente deixa alguma coisa tomar a maior parte do nosso tempo na nossa vida, quando essa coisa entra no centro da nossa vida, ela toma o lugar de Deus. E quando ela toma o lugar de Deus, ela se torna uma distração. E às vezes a gente não percebe que aquilo está tomando muito do nosso tempo, muito da nossa energia, muito do nosso tempo. Outra coisa que também tomou muito meu tempo e se tornou uma distração na minha vida foi o fisiculturismo. Eu sou muito grata ao fisiculturismo e a tudo que Deus me permitiu viver dentro do fisiculturismo. Os meus títulos, meu green card, a minha cidadania americana, tudo aconteceu por causa do fisiculturismo. Mas eu entendo que na vida tem fases, né? Tem o tempo certo de cada coisa. E eu meio que assim, passei um pouco do ponto na busca, né, de continuar insistindo no fisiculturismo. E aquilo acabou se tornando uma distração muito grande na minha vida. Tinha dia que eu passava, 20 horas por dia pensando de alguma forma no fisiculturismo. Em físico, em dieta, em treino, na academia e tal. E eu não percebia que aquilo estava me distraindo de tal forma que eu não tinha mais tempo para orar, jejuar, ler a Bíblia, sabe? E buscar a Deus como eu realmente deveria buscar. E a passagem que eu falei lá na célula, voltando ao que eu falei no começo dessa live, a passagem que eu ministrei na célula da semana passada, foi uma parábola da grande festa que está lá em Lucas 15:24, onde Jesus está falando de um rei que fez uma grande festa e ele mandou chamar os convidados e os convidados começaram a dar desculpas para não ir na festa. Um falou, mas eu comprei umas vacas, eu tenho que ver que elas estão trabalhando bem. O outro falou, eu tenho que olhar meu sítio. O outro falou, que eu acabei de casar, eu tenho que não sei o que do meu casamento. E aí muita gente acabou dando uma justificativa para não estar presente na grande festa. E quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando de Deus, né, no caso o rei, que está fazendo uma grande festa, um convite, ele está convidando a gente a aceitar Jesus Cristo para, né, participar do grande banquete que tá com ele. E a gente acaba dando as mesmas desculpas que os convidados deram para aquele grande rei naquele dia de não estar na festa. Por causa do trabalho, por causa do casamento, por causa disso, daquilo. E a gente acaba usando realmente essas desculpas para não estar no centro da vontade de Deus, seja em qualquer área, né, que for da nossa vida. Então, qual a desculpa que você tem dado hoje para não estar buscando a melhora do seu corpo, da sua saúde, do seu físico, da sua mente? Qual a desculpa hoje que você não está dando para buscar Cristo como deveria ser, sabe? Para estar elevando o seu espírito, para estar aumentando a sua comunhão com Ele. Pense nisso, porque às vezes a gente se distrai com coisas que a gente não percebe que está sendo distração, né? Uma coisa é você estar lá assumindo um pecado. Você tá olhando o pecadão, fazendo pecadão e tá nem aí. Você sabe que você tá pecando e tá, né? Não é o caso. O nosso caso às vezes a gente nem acha que tá pecando, a gente acha que não tá errando, porque a gente não tá fazendo nada de errado. Mas o que a gente não percebe é que às vezes a gente tá pegando aquilo que não é errado, mas tá colocando num lugar errado. E isso acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. E aí a gente acaba errando por causa disso. Porque a gente distorce os nossos valores, distorce as nossas prioridades e acaba errando, né? Acaba escorregando. Então, pense nisso. Pense no que você tem usado como desculpa na sua vida. O que tem te distraído de buscar o foco no que realmente deveria ser? O que tem te tirado o foco em cuidar da sua saúde, em cuidar do seu corpo, em cuidar da sua vida espiritual? Porque a gente precisa uma hora se dar conta de que se você admira alguém que está fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo, então, o que ela está fazendo também. Eu admiro muito uma pessoa que faz dieta e se exercita. Então, por que você não está fazendo? Eu admiro muito uma pessoa que busca Deus com todo o fervor e fé do mundo. Então, por que você não está fazendo?
pense nisso, tá bom? Se você pegou a live pela metade, eu vou deixar ela salva no feed, você pode assistir o vídeo por completo. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana e Deus abençoe todos vocês.